Muito boa noite, meu povo. Hoje a gente vai pro quarto episódio e vamos continuar. Hoje é o quarto dia que a gente vai estar lendo a Bíblia de 365 dias. E sim, essa Bíblia é para ler ela inteira em um ano. Como que funciona? Ela é uma Bíblia feita como um devocional. Ela vai ter a parte do Velho Testamento, do Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Tudo que isso vai indicar, a gente vai ter coisas relacionadas aqui. E tudo isso aí vai ser uma indicação para nossa vida, porque toda palavra que tem aqui é verdade. A gente vai ver tanto histórias como eu posso dizer, tanto histórias e entender mais sobre quem é Cristo. E a fundação do mundo, obviamente. Bom, hoje eu tô no meu quarto dia e sim, eu vou fazer gravando os 365 dias e vou postar aqui no YouTube. Eu não me importo muito se não pegar muitas visualizações, mas o meu intuito mesmo é eu ler a Bíblia inteira em um ano, porque como já se passaram 17 anos que eu vou na igreja e eu tenho 17 anos, claro, mas tipo, eu vou só trocar aqui. Melhorou. Porque agora tá pegando o áudio um pouco mais sem ruído. Mas como eu já tô, como eu posso dizer, 17 anos que eu vou na igreja, desde que eu nasci, né? Mas, tipo, eu não cheguei a ler a Bíblia inteira completa. Já li o Novo Testamento, boa parte dos livros, e o Velho Testamento eu só li alguns. Eu tenho que começar a ler mais. Exatamente. Por isso que eu vou ler essa Bíblia de 365 dias, pra eu ler ela inteira. E o legal de tudo é que é só 15 minutos por dia, então não é muita coisa. Eu vou deixar só um aviso importante. Na descrição eu vou botar tudo que eu estou lendo. Não toda a escritura ali, mas eu vou deixar tipo Gênesis do 1 ao 4 e vou botar outros em características. E vai ser isso, então vamos lá. Hoje a gente vai ler Gênesis 8:1, 10:32 do Novo Testamento. O Velho Testamento a gente vai ler Mateus 4:12 a 25, Salmos 4:1 a 8 e Provérbios 1 ao 20 e 23. Começando por Gênesis 8:1, 10:32. Então Deus se lembrou de Noé, de todos os animais selvagens e de todos os animais fez soprar um vento sobre a terra. Calma, vamos ler de novo porque eu li errado. Então Deus se lembrou de Noé, de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim dos 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual tinha saído, ia e voltava, até que secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba, para ver as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca, e trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele trazendo no bico uma folha nova, de oliveira. Assim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou. Eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e sua família, os seus filhos e as mulheres de seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que esteja sobre a terra, para que povoem a terra. Sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu o holocausto sobre a terra. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou
amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque o mal é desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixarei de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhe dei a erva verde, agora lhe dou todas as coisas, carne. Porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requerei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De de todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida do seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se. Povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecerem um arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, e eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três filhos, Canaã. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé. E a partir dele se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre seus próprios ombros e andando de costas e com o rosto desviado, cobrindo a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. São essas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenas, Rifate, Togarma. Os filhos de Javã foram Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Esses repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabteca. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra.
foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nihonde, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra ele foi à Síria e edificou Nínive, Rebote e Calã. E entre Nínive e Cala, grande cidade de Rezém, Mizraim gerou Ludim, Ananim, Leabim, Naphtuim, Patrocim, Casluim, de quem descendem os filisteus e Captorim. Canaã gerou Sidom, os primogênitos, e Reté também os Jebuseus, os Amoreus e os Gigarseus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Amereus e os Ramateus. Meu Deus, quanta palavra difícil! Depois as famílias dos cananeus se espalharam, e a fronteira de cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adama e Zeboim, até Laça. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uzu, Hu, Geter e Mas. Arfaxade gerou Salá, Salá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Amudá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messas, indo para Cefar, montanhas do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Resumidamente, todas essas gerações que ocorreram aqui, chegou na gente. É muita coisa. Mateus 4, 12 e 25. Agora a gente vai para o Novo Testamento, vamos sair do Velho. O que eu pude tirar aqui do Velho Testamento é a questão que Deus nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Ele fez uma aliança, passou o tempo do dilúvio. Depois a parte da família de Cã, que ele tinha um filho chamado Canaã. Como Canaã... Agora eu estou meio confuso, mas eu vou depois revisar. Mas toda essa parte ali foi amaldiçoada, a parte de Canaã. Enquanto as outras foram abençoadas, se parar para pensar. E nisso aconteceu aquelas cidades ali, que se parar para pensar foi Nínive, Sodoma, Gomorra, e foram cidades que não foram muito bem conhecidas assim, de acordo com as histórias que eu já ouvi, né? Então, isso tudo faz questão da história mesmo, e tudo tem sentido, tá? Agora vamos para Mateus 4, 12 ao 25. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, na região de Zebulon, a Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viveu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-se a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei os pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama ocorreu por toda a Síria.
Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e eles o curou. E da Galiléia de Decápolis, de Jerusalém da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Agora a gente vai para Salmos. Ao mestre de canto, com instrumento de cordas, Salmos de Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus, a minha justiça. Na angústia tu me destes alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão mentira? Saibam, porque o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas a alegria me puseste no coração. De que alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e do vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu vou só resumir ali rapidão antes, que eu acabei esquecendo de resumir. Em Mateus, a gente percebeu aqui a história que Jesus já estava vendo os discípulos dele e que também João Batista, ele já tinha sido preso. E isso que aconteceu ali mais na parte do Mateus, que foi no Novo Testamento, e Salmos, que também é do Velho Testamento, a gente percebeu aqui que ele, no Salmos de Davi, a gente sempre tem que, digamos, repousar no Senhor. Aqui, tudo que a gente faz através dele, a gente vai entender o caminho que a gente deve seguir e que a gente não deve ter medo das coisas. Agora vamos para Provérbios. Provérbios 1, 20 ao 23. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz. Do alto das muralhas, clama na entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que me derramarei o meu espírito sobre vocês e darei a conhecer as minhas palavras. E aqui em Provérbios é pra gente não ser tolo, resumidamente, e a gente não continuar ficando preso a esse mundo, sendo ingênuo, zombador, a gente ter um verdadeiro significado, não ficar aprendendo muito a esse mundo. Bom, essa aqui foi a reflexão do dia. A gente leu hoje o 4º dia. E sim, amanhã eu vou estar gravando o 5º dia com vocês também. Eu nunca vou postar no horário, mas eu vou ter que me estar esforçando para postar para vocês no horário certinho ali também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E vamos acompanhar essa série porque a gente vai ler a Bíblia inteira em um ano.